Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, como foi anunciado no bloco anterior. A entrevista de agora é com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Adailton Cruz, e o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias do Estado do Acre, José Hayashi. Prazer recebê-los aqui. Ontem nós conversamos aqui no Gazeta Entrevista com o secretário de Estado de Saúde, Alisson Bisteni. Ele, portanto, representa uma parte do balcão, né? Representa o patrão. Vocês estão defendendo a classe trabalhadora. Ontem foi um dia importante também, porque vocês decidiram suspender o movimento grevista. Queria que vocês aproveitassem o espaço agora e justificassem por que vocês resolveram suspender a greve. Lembrando que a classe trabalhadora parece que está rachada. Já tem sindicato aí falando que o Sintesac está sendo pelego. E aí? Primeiro agradecer o espaço e dar o nosso boa tarde aí para todos os trabalhadores em saúde e deixar bem claro que o movimento grevista que foi aprovado em Assembleia Geral, ele ocorreu principalmente pela falta de acesso ao governo e avanço nas negociações. Nós, desde dezembro, que tentávamos uma agenda com o governo para tratar desses assuntos emergentes e não tínhamos acesso. Então, por isso foi deliberado greve. E ontem, quem decidiu pela suspensão do processo grevista por 30 dias foi a categoria. Foi colocada em votação a situação que o governo nos apresentou e os trabalhadores, eles deliberaram assim pela suspensão de 30 dias. Em nenhum momento, nenhum membro sindical tomou decisão própria. E esse é o nosso ofício. A gente está para cumprir o que a classe determinar, não o que a gente pensa ou o que a gente quer. Nós não temos qualquer vínculo com esse governo, nunca tivemos com nenhum e nem temos por que estar conduzindo algo para aquilo que seja alheio à vontade do trabalhador. Jamais faríamos isso. Mas, Adailton, o que justificou efetivamente? Tudo bem, a classe trabalhadora ela decidiu suspender a greve, mas ela decidiu isso fundamentado em algumas situações. Que situações foram essas? Você poderia relatar aqui para a gente? Especificamente, o que a gente precisa avançar seriam pontos estratégicos. Um deles é o ProSaúde. A gente precisa da garantia de que os servidores do ProSaúde não sejam demitidos e que o processo de regularização deles seja elaborado e a lei encaminhada para a Assembleia. A questão dos servidores de carreira da CESAC e Fundac, servidor regular e irregular, reformulação do plano, restabelecimento de direitos retirados, a etapa alimentação e a garantia do governo de que não iria terceirizar e o fim de um plantão a mais colocado nas nossas costas eram os pontos principais e o déficit de trabalhadores. O governo, por escrito, oficializou o compromisso de que não vai demitir mais ninguém do ProSaúde, criou um grupo de trabalho com a assessoria jurídica dos sindicatos para definir esse processo de elaboração da lei que regulamenta o ProSaúde e abriu a agenda de negociação para que a gente negocie a reformulação do plano de carreiras e trate dos direitos que foram retirados dos servidores regulares, reinserindo eles no plano, tem direito à sexta parte, progressão salarial e a criação da etapa alimentação e mais o direito dos aposentados e a etapa alimentação. Assim como também o governo se comprometeu de que não está fazendo nenhum trâmite para terceirizar e que, se caso ele decida fazer isso, só vai dar algum passo se sentar com o sindicato e apresentar o que ele achar que deve ser feito. Então, em razão disso que nós colocamos para os profissionais, eles deliberaram pela suspensão da greve, haja vista que o governo nos recebeu, o governador nos recebeu, e a agenda foi feita e os compromissos assinados. Então, eles decidiram, não foi os dirigentes sindicais. Agora, Hayashi, eu tenho que fazer essa provocação. A mesma liderança que se comprometeu com toda essa agenda que o Adailton acabou de colocar, foi a mesma liderança que em campanha falou que resolveria o problema do ProSaúde em 30 dias. Nós já estamos com 90. Foi mal calculado, né? Esse problema. No mínimo, né? No mínimo foi mal calculado, né? Porque o governo se comprometeu mesmo e por isso que a gente cobrou desde o começo, desde o primeiro dia de janeiro a gente já vem cobrando essa agenda, essas tratativas e por isso um dos motivos dessa deliberação de greve, né? A gente cobrou isso e vem cobrando, né? E não foi cumprido, né? Que a gente já estamos em abril já e não teve esses 30 dias. Já passou então como é que a classe acreditou como foi começada as tratativas com a PGE,
né, nossos advogados, nosso jurídico do sindicato, nosso e a PGE, sentaram e começaram a achar um caminho, né, começaram a achar um caminho para conseguir essa efetivação. Eu espero, o sindicato espera, nós esperamos que em 30 dias a gente consiga resolver a situação, que o governo já sabe a importância, inclusive ontem o secretário esteve aqui, sabe a importância desses trabalhadores, que há mais de 10 anos vem contribuindo com a saúde do nosso estado, sem eles a saúde para, né? Então a importância desses trabalhadores é a importância de reconhecê-los como funcionário público e efetivá-los, né? Então, como já tem esse caminho, essas portas abertas, a gente conseguiu usar o bom senso, mais 30 dias, né, de prazo, para depois disso a gente deliberar o que vai fazer. Sinceramente, pessoalmente considerei uma decisão de bom senso, né? Agora, conversando inclusive com o jurídico do Sintesac, com o Marcelo, me passou uma impressão de que o grande diferencial na condução do processo está na PGE. Essa foi uma impressão que me passou. A relação dos sindicatos dos trabalhadores com o Estado, mediado de uma outra forma com a Procuradoria-Geral do Estado. Me parece que o espírito é outro e isso talvez tenha feito a diferença. Agora, uma situação que eu preciso perguntar para vocês, até para me situar em relação ao problema pró-saúde. Quando é que a coisa começou a desandar em relação ao pró-saúde? Eu preciso ter isso historicamente para poder ter uma referência. Porque o pró-saúde, eu me lembro, foi uma instância de gestão criada, assim, eu vou ser muito simplista no raciocínio, mas ele foi uma instância criada para dinamizar a gestão na saúde. Se eu posso resumir, seria assim. Agora, me parece que de uns tempos para cá, ela foi desvirtuada, essa instância. Vocês poderiam pontuar quando que isso aconteceu, quando é que vocês perceberam como sindicatos que a coisa estava sendo desvirtuada? O ProSaúde ele foi criado em 2008 e na época o governo Binho criou ele com a intenção de ter uma via para suprir o Estado das áreas mais complexas. Driblando a burocracia, né? Só que na época em que ele fez isso, em 2008, ele criou, na verdade, uma estrutura de fundação, uma autarquia com recurso e estrutura pública. E o Estado não tem legislação que o autoriza a criar nada privado. Houve um erro de forma em 2008 com a lei que criou o ProSaúde e esses trabalhadores fizeram concurso à época na certeza de que estavam ingressando na administração pública porque estavam numa estrutura gerida por um ente público e financiada por um ente público. E quando esses trabalhadores se viram com uma jornada maior, um salário diferenciado, começaram a questionar essa diferença. E nesse processo de luta por melhorias salariais deles, o Ministério Público do Trabalho, ao avaliar a situação e trabalhar a busca da regularidade, transformar ele numa fundação autarquia, no meio do processo, eu não entendo porquê, a partir de 2013, se desvirtuou isso e acabou culminando num processo, num acordo esdrúxulo de demissão desses trabalhadores. O que, ao nosso ver, não justifica. O Executivo passou a contratar, a fazer acomodações dentro do ProSaúde. Eu queria entender, tem uma data, tem um período em que vocês perceberam que a coisa ia desandar? O processo de contratação aleatória e que a situação ficou mais difícil foi a partir do início do governo do Sebastião Viana, onde não houve mais a realização de concurso público e acabaram tornando o ProSaúde como um cabide de emprego. E essa situação realmente ficou muito séria e até hoje ainda tem algumas sequelas nesse processo. Mas os servidores que estão lá hoje concursados, nada a ver tem com isso. E o nosso desafio hoje é garantir o emprego deles, que o governo acabou de garantir para a gente por escrito, que não demitirá mais nenhum, e integrá-los na administração pública através de uma lei estadual que corrige o erro lá de 2008. E a Justiça, Yashi? Como é que tem esse entendimento? Será que a Justiça entende essa fala do Adailton aqui de forma tão tranquila? Bom, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado já reconheceu o ProSaúde como servidor público, né? O Pleno, né? O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado também reconhece como fundação pública o ProSaúde, né? Nós também reconhecemos isso. Então, me refiro em relação às demissões. As demissões, agora das demissões, hoje o acordo que fizeram para adiar essas demissões por enquanto, né? Para adiar até que se resolva a parte jurídica. A gente transformando a lei na Assembleia Legislativa, com a fundação ou autarquia, vai cair. Aquela decisão judicial que não é para demitir, diga-se de passagem, não é para demitir, para se abster ou para
apesar de se abster da mão de obra, não demissão, então aquilo cai. Então, depois que mudar a lei, a PGE dizendo que está certo a nossa lei, que nós tem legalidade. O governador mandando a lei sendo aprovada, a lei sendo efetivada a lei, então acaba essas demissões, acaba essa história do Ministério Público do Trabalho demitir. Em relação à terceirização, esse aqui é um ponto que parece ser consenso entre vocês, né? Tanto o Sindicato dos Condutores de Ambulâncias, quanto o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, isso aí não tem negociação para isso, né? Por quê? Não existe negociação, terceirização para nós o maior retrocesso é acabar com o sistema de saúde e para nós também o gestor que quer terceirizar é um sinal de que ele é incompetente ou mal intencionado, porque para nós terceirizar é criar uma via de desvio de recursos e criar um curral eleitoral. Não tem nada a ver com melhorias na qualidade da assistência e muito menos na situação e nas condições de trabalho do servidor. Mas, Adailton, no Brasil, em lugar nenhum onde foi terceirizado teve sucesso. Onde foi terceirizado? A gente tem experiência já no Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, e em todos esses locais o resultado foi com interdição judicial e escândalo de desvio de recursos. Mas não estaria, eu estou querendo aqui dar uma de advogado do diabo agora, não estaria o problema relacionado à gestão da terceirização? Ou que o que vocês condenam já é a terceirização em si e acabou? Nós condenamos a terceirização por isso, por não acreditarmos que vai haver um controle financeiro e de gestão, a gente não acredita que isso ocorra e também não aceitamos porque ela precariza o serviço, ela extrapola, ela explora os trabalhadores, torna os trabalhadores vulneráveis, acaba-se a carreira de servidor público, você não tem mais a sua carreira, você passa a ser contratado direto, demitido a hora que quiser, usurpado e também, no caso do Estado, deixa quase 4 mil trabalhadores na ponta de irem para a rua, que são os trabalhadores do ProSaúde e os irregulares, porque o governo tendo uma estrutura que possa suprir a necessidade dele, eles podem dispensar a hora que quiserem. O Alisson falou que talvez possa criar pontos pilotos para testar como é que vai ser. Isso vocês também seriam contra? Nós somos extremamente contra a terceirização. Extremamente contra. Não tem jeito. Nós não aceitamos, não tem o que discutir. É contra e vamos ter problema com os trabalhadores e com a sociedade, porque nós vamos esclarecer os reais motivos desse processo. Bom, espero que dessa forma tenha ficado clara a ideia do que o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e o Sindicato dos Condutores de Ambulância pensam a respeito desses assuntos. E daqui a 30 dias, dependendo do tom das negociações, né? Se não avançar, certamente a gente vai agir agora de forma bem mais radical. O tom vai ser outro. Com certeza. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.